obrigado, dona Elvina. Quero deixar claro para a senhora que eu estive nessa caminhada em Domingos Martins, já não fazia parte mais da Delegacia de Trânsito, mas essa é uma pauta que, para mim, me toca muito. Tanto é que o que me fez postular uma vaga no Senado foi a temática do trânsito. Porque eu fico triste quando as pessoas não conseguem ter a empatia de se colocar na dor do outro. Essa dor que você muito bem relatou, que não é uma dor invisível, é uma dor que estampa aí, estampa no seu rosto, estampa na sua vida. Eu fico muito triste quando eu vejo que quem pode fazer alguma coisa não fica fazendo. Como que eu explico para vocês, familiares, que um crime de trânsito dessa natureza, que matou 11 pessoas e vitimou mais 9, ocorreu em 2017 e até hoje não teve a primeira sentença? Veja que eu não estou falando nem que está sendo julgado pelo Tribunal de Justiça, que é a segunda instância, pelo STJ, Superior Tribunal de Justiça, nem pelo STF. Eu estou falando a primeira instância. O primeiro julgamento, até hoje, não foi feito. Rui Barbosa falava que justiça atrasada não é justiça, senão injustiça qualificada e manifesta. Então, essas famílias, e aí a dona Elvina é um dos inúmeros, dos milhares de exemplos, porque no Brasil essas estatísticas estão subdimensionadas. Na verdade, nós temos mais de 50 mil pessoas que morrem por ano, mais de 300 mil que ficam com sequelas irreparáveis. O Brasil é o terceiro país que mais mata no trânsito no mundo. No mundo. E nós banalizamos o principal bem jurídico, que é a vida humana. Quando a senhora relata essa dor, eu imagino, eu tento me colocar na dor da senhora, mas é só quem vive isso para retratar. Não tem como eu ter esse local de fala. Por mais que eu tenha vivido a minha vida dentro do DETRAN, dentro do DML, dentro da Delegacia de Trânsito, como que eu explico para uma mãe que perdeu uma filha e perdeu um neto, que foi retirado dela o direito de comemorar o dia do aniversário, o Natal, o Ano Novo, o Dia das Mães, o Dia da Avó? Como que explica isso? Como que eu explico para a população que a nossa lei garante não a sensação, mas a certeza da impunidade, porque ninguém fica preso por crime de trânsito no país? É isso que nós, políticos, temos que fazer a nossa reflexão e dar uma resposta à população. Não é ser punitivista, exacerbado, não, mas tratar igualmente os iguais na medida que eles se desigualem. Ou seja, dar tratamento uniforme a comportamento uniforme, mas eu não posso achar razoável que um motorista embriagado, quer seja pelo álcool ou qualquer substância de efeito psicoativo que determine dependência, ocasiona morte ou uma lesão corporal de natureza grave ou gravíssima, ele não vai ter vai ficar nenhum dia preso. Isso mudou agora com uma emenda minha, mas só depois da sentença condenatória, porque antes disso, a todos os indiciados e acusados em geral serão assegurados o contraditório e ampla defesa. Então, as pessoas elas não têm a percepção de que uma coisa é a prisão cautelar, que é aquela oriunda do auto de prisão em flagrante, do decreto de prisão preventiva, do decreto de prisão temporária, e o outro é aquela prisão-pena decorrente de uma sentença condenatória transitada em julgado. Então, apenas após a sentença condenatória transitada em julgado, que é com a minha emenda que eu fiz e que hoje é lei no Código de Trânsito, é que não pode mais haver substituição quando o motorista matar ou lesionar estando em estado de embriaguez. Agora, é muito triste, e aí isso que me tocou, dona Elvina, e pode contar comigo, independente de qualquer coisa, eu vou sair daqui de Brasília, eu quero voltar aí em Domingos Martins, vamos nos reunir com os familiares, não só desse bárbaro crime de trânsito, mas de todas as famílias vítimas de acidente de trânsito. Quero falar também que eu, antes de ser político, como delegado, eu consegui instituir o Dia em Memória às Vítimas de Acidente de Trânsito, que é no primeiro domingo de agosto, que o DETRAN sempre participa. Vamos fazer um grande movimento no domingo, quando for esse dia em memória vítima de acidente de trânsito, e aí eu faço um apelo à Sheila, ao Luiz Carlos para mobilizar em suas redes onde puder, a Juliana para mobilizar lá na psicologia, ao Marcos, a dona Elvina com os familiares, ao Alisson lá na Abramet.
Vamos nos contagiar, vamos fazer uma grande corrente, vamos nos unir, porque só assim nós vamos mudar esse triste quadro. Eu lembro, dona Elvina, que dos inúmeros crimes de trânsito que eu apurei, eu lembro que teve um em que uma mãe perdeu as duas filhas, as duas únicas filhas. Ela só tinha duas filhas, um motorista bêbado e sem habilitação matou as duas filhas. Todo dia aquela mãe ligava para mim, porque até hoje eu tenho aqui no meu celular, se você pegar meu celular pessoal, você vai ver aqui, Odete, mãe do Maico, Emery, pai do Gabriel, e assim sucessivamente. Tem todas vítimas fatais ou não fatais que estão aqui, porque essa é uma pauta para mim. Eu amo ser policial, ser servidor público e amo ser professor no curso de Direito. Eu estou como senador. E eu vim para cá com a mola propulsora, com o que me motivou foi alterar esse Código de Trânsito, que, infelizmente, o único condenado é a família da vítima, que sofre pela dor da perda e pela certeza da impunidade. Então, vamos nos unir, vamos nos mobilizar, mas para isso é necessário que as famílias das vítimas também parem um pouco, com todo o respeito, de ficarem chorando seus filhos em casa e vão às ruas. Vamos nos mobilizar, vamos pedir justiça, vamos chegar e vamos cobrar do Poder Judiciário, vamos cobrar do Ministério Público, porque não é razoável eu falar para uma família que, desde 2017, um crime de trânsito até hoje não teve a primeira sentença. Como que eu explico isso para a dona Elvina? Como que se explica isso para todas as milhares de vítimas? Isso é a certeza da impunidade, nós não podemos permitir isso. Então, naquilo que for de competência aqui do Senado Federal, mais uma vez, eu quero deixar claro que o nosso mandato está aberto, porque o que me trouxe aqui foi a dor dessas famílias que, infelizmente, sofrem diuturnamente, perdendo seus pais, mães, avós, tios, sobrinhos, netos, filhos, irmãos, irmãs. E que, infelizmente, ninguém fica preso nesse Brasil. Porque o Congresso Nacional é elitista, ele é patrimonialista, ele banaliza a vida humana. Não querem ver os filhos da classe média alta atrás das grades. Porque, infelizmente, o Estado brasileiro criminaliza a pobreza. Porque, infelizmente, quem está preso é pobre, preto e afrodescendente. Eu fui utilizado pelo Estado por 27 anos só para agir com o rigor da lei contra pobres e pretos, quando os crimes que maior prejuízo quem pratica são crimes praticados por políticos. Porque quando um político desvia verba da saúde, ele está matando milhões de pessoas, e a saúde pública está esse caos. Quando um político desvia verba da educação, ele está matando o sonho de milhões de jovens. E pensa naquele morador lá da favela, em que o sonho daquela jovem é fazer um curso de Direito ou um curso de Medicina, e que se não for o sistema de cotas, ele não entra na Universidade Federal, e que ele não tem dinheiro para pagar. Em que hoje 80 milhões de brasileiros estão em situação de pobreza, extrema pobreza, que 30 milhões estão desempregados, subutilizados, que nós somos o primeiro país que mais mata, um dos primeiros países que mais mata em trânsito, e que ninguém fica preso. Então, é necessário, nós não podemos perder a capacidade de indignação. Nós temos que nos unir, e unir o setor público, o setor privado, a sociedade civil, a universidade, os movimentos sociais, os movimentos estudantis, e falar, não queremos isso mais. Queremos um Estado eficiente, que cumpra o artigo 37 da Constituição Federal. São princípios que regem a administração pública: a legalidade, a impessoalidade, a moralidade, a publicidade e a eficiência. E é essa eficiência que eu estou lutando aqui, com toda a minha força, com saúde, com determinação, para que nós possamos mudar essa triste realidade. Porque quanto que vale uma vida humana? Quanto que vale uma perda de uma função locomotora? Eu tive casos de pais que o filho ficou tetraplégico e que morava no 3º andar de escada, em que a mãe e o pai têm que sair do emprego. E quem vai manter aquela família? Quem vai manter? E nós banalizamos isso tudo. Eu lembro que quando eu era delegado de trânsito, as pessoas ficavam lá porque eu era rigoroso, com motorista bêbado, apenas que bêbado que dirigia alcoolizado. Eu fixava R$10 mil de fiança. A lei, o Código de Processo Penal me falava que eu tinha de 1 a 100 salários mínimos, eu falava R$10 mil. Pagou, sai, não pagou, vai para a cadeia. Aí eu quero ver. Entrava com medida cautelar, porque o Detran demora 5 anos para suspender uma carteira. Entrava com medida cautelar, a justiça determinava a suspensão cautelar da CNH. E quem não tinha habilitação, entrava com medida cautelar para impedir que ela tirasse. Aí sim,
representei a todos os ministérios públicos do Estado e dos municípios para entrar com uma ação de improbidade contra as secretarias de escola que não implementasse a educação para o trânsito, conforme determina o artigo 76, aspas, a educação para o trânsito será promovida nas escolas de ensino fundamental, médio e superior. Então, se o Estado não educa, se o Estado não fiscaliza e se a legislação é falha, nós vamos ter que continuar ostentando a terceira colocação em nível mundial em crimes de trânsito. Agora, além dessa morte real lá, que a dona Elvina está sentindo, existem outras mortes. E que o Estado faz vistas grossas. Que são essas mortes que dói tanto quanto a morte real. Quem vai mensurar essa tortura emocional, psicológica que dona Elvina e tantas famílias sofrem diuturnamente? Então, é preciso que nós tenhamos essa percepção. Agora, eu faço um apelo. Minha gente, ser cidadão não é apenas viver em sociedade, mas é transformar essa sociedade. Volto a falar, se as famílias das vítimas ficarem em casa, enlutadas, chorando a morte dos seus entes queridos, nada vai mudar. Você tem que sair e pedir, participar, cobrar do Detran, cobrar da polícia, cobrar do Ministério Público, do Poder Judiciário, cobrar do seu parlamentar, do seu vereador, do seu prefeito, do seu deputado estadual, do seu deputado federal, do seu senador, do seu governador, do seu presidente da República. Mas você tem que cobrar, porque todo o poder emana do povo e deve ser exercido pelos seus representantes legitimamente eleitos. Agora, eu não me furto em dizer que esse Congresso é elitista. Esse Congresso banaliza a vida humana. Basta você verificar a composição do Congresso Nacional. Grande maioria, homens, brancos, ricos e engravatados, decidindo a vida de milhões de pobres. Nós tínhamos que ter uma representatividade maior das mulheres, da população quilombola, dos índios, da população LGBTQIA+, das pessoas com deficiência, dos pretos, dos pardos. Infelizmente, não é essa a realidade. Vocês me perdoem o desabafo, mas eu não tenho como, diante de mensurar uma dor de uma mãe como dona Elvina, que eu presenciei 10 anos dentro do DML, quando aquela mãe que perdeu as duas únicas filhas, ela toda semana ia na delegacia e falava, doutor Fabiano, eu perdi minhas filhas, eu sonho em ver minhas filhas, e sonho para esse dia chegar logo. É muito ruim ouvir isso. Muito ruim ouvir uma mãe que já não tem mais sentido na vida por ter perdido tudo que era para a vida dela. E por isso que eu dei meu nome para que a população capixaba pudesse avaliar, para estar aqui hoje, para lutar, para mudar essa triste realidade. Porque eu aprendi que o principal bem jurídico que tem que ser protegido pelo Estado brasileiro é a vida humana, o respeito à integridade física e à saúde. E esse bem jurídico está sendo violado dioturnamente com a digital do Estado brasileiro.